O fator G. A chave para estimar a inteligência humana. Entre todos os mistérios da mente humana, a inteligência destaca-se como um dos mais intrigantes. No coração desta investigação científica encontra-se o fator G, ou inteligência geral, uma descoberta que revolucionou nossa compreensão sobre o potencial cognitivo humano. Este conceito fundamental não apenas mudou a forma como medimos a inteligência, mas também nos ajuda a entender por que algumas pessoas aprendem mais rapidamente, resolvem problemas mais eficientemente e se adaptam melhor a novos desafios. No início do século XX, durante suas pesquisas pioneiras, o psicólogo Charles Spearman fez uma observação notável. Pessoas que se destacavam em um tipo de teste mental geralmente também apresentavam bom desempenho em outros tipos de avaliações, mesmo quando as tarefas pareciam completamente diferentes. Esta descoberta levou à identificação do fator G, uma capacidade mental subjacente que influencia todas as atividades intelectuais, desde a resolução de equações complexas até a interpretação de obras literárias. O impacto do fator G na vida real é surpreendente e abrangente. Estudantes com alto fator G frequentemente absorvem novos conceitos com maior facilidade, profissionais demonstram maior versatilidade na resolução de problemas, e pesquisadores observam correlações significativas entre esta capacidade e diversos indicadores de sucesso na vida, incluindo realização profissional, adaptabilidade a mudanças e até mesmo aspectos relacionados à saúde e longevidade. Os avanços na neurociência moderna têm fortalecido ainda mais a base científica do fator G. Através de sofisticadas técnicas de neuroimagem, pesquisadores conseguem observar como cérebros com diferentes níveis de fator G processam informações de maneiras distintas. Estas descobertas não apenas validam décadas de pesquisa comportamental, mas também abrem novos caminhos para compreendermos como podemos potencializar nossas capacidades cognitivas. O que é o fator G? O fator G é o alicerce fundamental da inteligência humana, atuando como uma força unificadora que interliga e potencializa todas as habilidades cognitivas. Esta capacidade mental geral não se limita a uma única área do pensamento, mas permeia todo o espectro de atividades intelectuais, desde a resolução de equações matemáticas complexas até a interpretação de nuances literárias sutis. Como uma engrenagem central do sistema cognitivo, o fator G impulsiona nossa capacidade de identificar padrões, estabelecer conexões inovadoras e processar informações em diferentes níveis de complexidade. No dia a dia, o fator G se manifesta de maneiras surpreendentemente variadas e significativas. Indivíduos com elevado fator G demonstram uma notável versatilidade cognitiva. Um profissional pode, por exemplo, rapidamente dominar um novo software corporativo, enquanto aplica os mesmos recursos mentais para desenvolver estratégias criativas de resolução de conflitos. Um músico com alto fator G não apenas aprende novos instrumentos com facilidade, mas também compreende intuitivamente as estruturas matemáticas subjacentes à teoria musical. A comunidade científica tem acumulado evidências robustas sobre a universalidade do fator G através de estudos interculturais rigorosos. Pesquisas avançadas utilizando tecnologias de neuroimagem revelam padrões fascinantes. Cérebros com alto fator G exibem uma arquitetura neural mais sofisticada, caracterizada por conexões mais eficientes entre diferentes regiões cerebrais e processamento mais rápido de informações. Estas descobertas neurobiológicas fornecem uma base científica sólida para compreender como o fator G influencia nossa capacidade de aprendizagem e adaptação. Embora o fator G seja um conceito central na psicologia cognitiva moderna, respaldado por décadas de pesquisas empíricas, é essencial contextualizar sua importância dentro do panorama mais amplo da cognição humana. Teorias complementares, como as inteligências múltiplas de Gardner, enriquecem nossa compreensão ao destacar a diversidade de talentos e capacidades específicas. Esta visão integrada nos permite apreciar tanto a universalidade do fator G, quanto a extraordinária complexidade e versatilidade do intelecto humano, reconhecendo que a inteligência é simultaneamente unificada em sua essência e diversificada em suas manifestações. Origens do fator G. Imagine tentar resolver um quebra-cabeça e perceber que sua habilidade nessa tarefa está conectada à sua facilidade em aprender um novo idioma.
Esta surpreendente conexão entre diferentes habilidades mentais intrigou o psicólogo Charles Spearman no início do século XX, levando-o a uma das descobertas mais significativas na história da psicologia. Através de observações meticulosas, ele notou que estudantes com bom desempenho em uma área tendiam a se destacar também em outras aparentemente não relacionadas. Este fenômeno, que ele chamou de MEI Positive Manifold, revolucionou nossa compreensão da inteligência humana. Para transformar suas observações em evidência científica, Spearman desenvolveu uma ferramenta revolucionária, a análise fatorial. Como um minerador que descobre uma veia de ouro, esta técnica estatística permitiu extrair padrões ocultos dos dados, revelando as conexões profundas entre diferentes habilidades mentais. É como se ele tivesse criado um mapa que finalmente mostrava como todas as capacidades cognitivas estão interligadas, estabelecendo assim as bases matemáticas para o estudo científico da inteligência. O momento histórico era perfeito para esta descoberta. A psicologia do final do século XIX via uma verdadeira revolução científica, com debates acalorados sobre a natureza da mente humana. Na Universidade de Londres, enquanto alguns pesquisadores defendiam que nossas habilidades mentais eram como ilhas isoladas em um vasto oceano, Spearman estava prestes a provar que existia uma ponte submersa conectando todas elas. Sua pesquisa não apenas respondeu questões antigas, mas abriu portas para uma nova era no estudo da mente humana. A teoria bifatorial da inteligência, também desenvolvida por Spearman, trouxe uma elegante explicação para a complexidade da mente humana. Como um maestro que reconhece tanto a harmonia geral de uma orquestra quanto o papel único de cada instrumento, Spearman propôs que nosso desempenho cognitivo depende de dois elementos: o fator G geral, como a batuta que rege toda a orquestra, e os fatores S específicos, como os instrumentos individuais que contribuem com suas características únicas. O legado de Spearman transcendeu as fronteiras da psicologia, como ondas que se expandem em um lago. Suas inovações metodológicas em estatística revolucionaram campos tão diversos quanto biologia e economia. Na educação, suas descobertas transformaram a maneira como avaliamos e desenvolvemos o potencial humano. Hoje, equipados com tecnologias avançadas de neuroimagem, cientistas continuam seguindo o caminho aberto por Spearman, mapeando as complexas redes neurais que dão origem ao fator G e aprofundando nossa compreensão sobre como o cérebro orquestra nossas capacidades cognitivas. A estrutura das habilidades mentais. A arquitetura da inteligência humana se manifesta através de uma estrutura hierárquica meticulosamente organizada, revelada por décadas de pesquisas rigorosas em psicologia cognitiva. Esta estrutura pode ser visualizada como uma pirâmide integrada de 3 níveis distintos, cada qual representando um componente fundamental do funcionamento cognitivo humano. 1. Fator G. Capacidade mental geral que influencia todo o funcionamento cognitivo. 2. Fatores amplos. Capacidades cognitivas fundamentais como raciocínio, memória e processamento. 3. Habilidades específicas. Competências particulares como compreensão verbal e cálculo numérico. Esta estrutura hierárquica demonstra a intrincada interconexão entre todas as habilidades mentais, com o fator G exercendo sua influência do ápice da pirâmide. Os fatores amplos funcionam como pontes cruciais entre o fator G e as habilidades específicas, orquestrando uma sofisticada rede de capacidades cognitivas que operam em harmonia para gerar comportamentos inteligentes e adaptativos. O fator G, ocupando a posição suprema da hierarquia, representa a essência de nossa capacidade cognitiva geral. Evidências empíricas consistentemente demonstram que indivíduos com elevado fator G apresentam desempenho superior em um amplo espectro de tarefas cognitivas, desde a resolução de problemas abstratos até a aquisição acelerada de novas competências. No nível intermediário, os fatores amplos englobam capacidades fundamentais como memória de trabalho, velocidade de processamento cognitivo e as formas de raciocínio fluido e cristalizado. Por exemplo, a memória de trabalho atua como um sistema dinâmico de manipulação temporária de informações, enquanto o raciocínio fluido nos capacita a enfrentar desafios novos e abstratos com flexibilidade cognitiva. Na base desta estrutura piramidal, encontramos as habilidades específicas, que representam competências altamente especializadas e contextualizadas.
Estas incluem a compreensão verbal crucial para o processamento linguístico e comunicação efetiva, o raciocínio espacial fundamental para a navegação e visualização tridimensional, e o processamento numérico indispensável para operações matemáticas e análise quantitativa. Embora cada habilidade possua sua própria singularidade, todas mantêm conexões dinâmicas com os níveis superiores da hierarquia. Esta organização hierárquica transcende o âmbito teórico, oferecendo implicações práticas significativas para a educação, o desenvolvimento cognitivo e a avaliação psicológica. A compreensão profunda destas interrelações hierárquicas nos permite desenvolver metodologias pedagógicas mais eficazes, programas de estimulação cognitiva mais precisos e instrumentos de avaliação mais refinados e abrangentes da inteligência humana. Importância do fator G na avaliação da inteligência. O fator G representa uma descoberta revolucionária na psicologia cognitiva, transformando fundamentalmente nossa compreensão da inteligência humana. Este conceito não apenas unifica nossa compreensão das habilidades cognitivas, mas também oferece implicações práticas cruciais para a avaliação, educação e desenvolvimento humano. Explicação da variabilidade. O fator G emerge como o elemento unificador da inteligência, respondendo por aproximadamente 50% da variância em testes cognitivos. Esta descoberta notável revela que, embora a inteligência seja multifacetada, existe um componente central que interliga todas as habilidades mentais. Estudos longitudinais confirmam a estabilidade impressionante deste padrão ao longo da vida, desde a primeira infância até a maturidade, destacando o papel fundamental do fator G como núcleo da capacidade cognitiva humana. Estimativa precisa. Os testes de QI, embora não meçam diretamente o fator G, funcionam como janelas precisas para sua observação através de diversas tarefas cognitivas. Esta distinção é vital. Enquanto o QI abrange múltiplos componentes, o fator G representa o elemento essencial subjacente a todas as habilidades mentais. Para profissionais da área, esta compreensão possibilita não apenas interpretações mais sofisticadas dos resultados, mas também permite o desenvolvimento de intervenções educacionais personalizadas e mais eficazes, fundamentadas em evidências científicas sólidas. Base para a pesquisa. O fator G transcende sua função teórica, servindo como ponte fundamental entre o conceito abstrato de inteligência e suas manifestações mensuráveis. Esta base teórica robusta impulsiona avanços significativos em múltiplas frentes, desde o desenvolvimento de metodologias inovadoras de avaliação até a identificação de marcadores neurobiológicos da inteligência. Pesquisas em neurociência cognitiva têm revelado correlações fascinantes entre o fator G e padrões específicos de atividade cerebral, consolidando sua posição como um dos construtos mais validados empiricamente na psicologia moderna. O impacto do fator G extrapola significativamente as fronteiras acadêmicas, revolucionando práticas educacionais, processos de seleção profissional e intervenções clínicas. Sua compreensão aprofundada permite o desenvolvimento de estratégias mais precisas para potencializar o desenvolvimento cognitivo e identificar precocemente necessidades específicas de aprendizagem. Contudo, é fundamental reconhecer que, apesar de sua importância central, o fator G deve ser considerado dentro de uma perspectiva holística, que integra aspectos ambientais, emocionais e socioculturais na compreensão completa do potencial humano. O fator G e suas correlações. A descoberta das correlações entre o fator G e diversos aspectos do funcionamento cognitivo representa uma das mais fascinantes revelações da psicologia cognitiva moderna. Como um maestro que rege uma orquestra, o fator G coordena e influencia uma ampla gama de habilidades mentais, moldando significativamente nossa interação com o mundo e nosso potencial de desenvolvimento. Correlações positivas. Imagine o fator G como uma rede interconectada, onde cada nó representa uma habilidade cognitiva distinta. Quando um indivíduo demonstra excelência em testes de raciocínio lógico, é como se uma luz se acendesse, iluminando também outras áreas conectadas, como memória de trabalho, velocidade de processamento e habilidades visoespaciais. Estudos meta-analíticos revelam correlações impressionantes em áreas cruciais.
Capacidade de aprendizagem de novas informações RIGUR 0.78, equivalente à rapidez com que alguém domina um novo software ou idioma. Habilidade de resolução de problemas complexos RIGUR 0.72, refletida na capacidade de encontrar soluções inovadoras em situações desafiadoras. Compreensão verbal e fluência linguística RIGUR 0.65, manifestada na facilidade de articular ideias complexas. Essas correlações transcendem fronteiras culturais e socioeconômicas, sugerindo que o fator G opera como uma linguagem universal do pensamento humano. Previsões, não perfeitas. O fator G, embora poderoso, é apenas um dos instrumentos na sinfonia do desenvolvimento humano. Como um atleta que precisa mais do que apenas talento natural para se destacar, o sucesso individual depende de uma complexa interação entre capacidade cognitiva e outros elementos vitais. Pesquisas contemporâneas destacam fatores moderadores cruciais: inteligência emocional e habilidades sociais, fundamentais para liderar equipes e construir relacionamentos. Motivação e estabelecimento de objetivos, essenciais para transformar potencial em realizações. Resiliência e capacidade de adaptação, determinantes para superar obstáculos. Suporte familiar e redes sociais, catalisadores do desenvolvimento pessoal. A interação dinâmica entre estes elementos e o fator G cria uma teia de possibilidades única para cada indivíduo. É fascinante observar como pessoas com diferentes perfis cognitivos encontram caminhos distintos para o sucesso, demonstrando a extraordinária plasticidade do desenvolvimento humano. Fator G e sucesso. O fator G emerge como uma bússola que orienta o potencial de realização em diversos campos. Similar a um investimento que gera rendimentos compostos, seu impacto tende a se amplificar ao longo do tempo, especialmente em ambientes que exigem pensamento estratégico e inovação. Análises rigorosas demonstram correlações notáveis com desempenho acadêmico em níveis superiores RIGUR 0.70, particularmente em áreas que exigem pensamento abstrato. Sucesso em treinamentos profissionais complexos RIGUR 0.65, especialmente em setores tecnológicos e científicos. Produtividade em cargos gerenciais RIGUR 0.58 catos, refletida na qualidade das decisões estratégicas. Os estudos longitudinais de 2 décadas revelam um padrão notável. Indivíduos com alto fator G frequentemente demonstram maior versatilidade profissional, adaptabilidade tecnológica superior e níveis mais elevados de satisfação em carreiras intelectualmente estimulantes, atuando como verdadeiros catalisadores de inovação em suas áreas. Estas correlações não são apenas números em uma página, elas representam um mapa do potencial humano, revelando como diferentes aspectos da inteligência se entrelaçam para criar padrões únicos de desenvolvimento e realização. À medida que nossa compreensão destes padrões se aprofunda, emergem novas possibilidades para otimizar o desenvolvimento cognitivo e potencializar o sucesso individual em um mundo cada vez mais complexo e dinâmico. O fator G e a biologia. O fator G, elemento fundamental da inteligência humana, emerge de uma intrincada interação entre biologia e genética, embora também seja modulado por influências socioculturais. Pesquisas contemporâneas têm estabelecido evidências cada vez mais robustas desta base biológica, revolucionando nossa compreensão sobre o desenvolvimento cognitivo. Esta integração entre neurociência e psicometria tem gerado implicações transformadoras para os campos da educação, medicina e desenvolvimento humano. Influência genética. Estudos longitudinais com gêmeos e famílias adotivas demonstram consistentemente que 50,80% da variabilidade do fator G é atribuível a componentes genéticos. A epigenética moderna revela mecanismos sofisticados pelos quais estes genes podem ser modulados por fatores ambientais, estabelecendo uma dinâmica complexa entre hereditariedade e ambiente. Esta plasticidade genética explica a variabilidade observada no desenvolvimento cognitivo, mesmo entre indivíduos com perfis genéticos similares. Pesquisa em neurociência.
Avanços em neuroimagem funcional e estrutural têm revelado correlações precisas entre o fator G e características cerebrais específicas, incluindo densidade da matéria cinzenta, eficiência das redes neurais e velocidade de processamento sináptico. Estudos meta-analíticos confirmam que indivíduos com maior fator G apresentam redes neurais mais integradas e conectividade aprimorada entre regiões cerebrais cruciais, particularmente nos circuitos frontoparietais responsáveis pelo processamento executivo. Fatores bioquímicos. A modulação do fator G é fortemente influenciada pela dinâmica dos neurotransmissores cerebrais. Evidências experimentais demonstram que níveis otimizados de dopamina e noradrenalina correlacionam-se diretamente com performance cognitiva superior. A homeostase destes neurotransmissores responde tanto a determinantes genéticos quanto a fatores ambientais modificáveis, incluindo nutrição, atividade física e padrões de sono. Pesquisas recentes têm elucidado particularmente o papel crucial do BDNF na neuroplasticidade e manutenção das capacidades cognitivas ao longo da vida. Desenvolvimento cerebral. A expressão do fator G está intrinsecamente vinculada à trajetória de desenvolvimento cerebral, especialmente durante períodos críticos na infância e adolescência. O processo progressivo de mielinização axonal e o refinamento seletivo das conexões sinápticas contribuem diretamente para o aprimoramento da eficiência cognitiva global. A sincronização entre períodos críticos de desenvolvimento neural e a expansão das capacidades intelectuais enfatiza a importância fundamental de intervenções educacionais temporalmente apropriadas. A orquestração complexa entre estes diversos elementos biológicos, da expressão gênica ao neurodesenvolvimento, evidencia o fator G como uma conquista sofisticada da evolução cognitiva humana. O aprofundamento na compreensão destas bases biológicas não apenas enriquece nosso conhecimento científico, mas também fundamenta o desenvolvimento de intervenções educacionais e terapêuticas mais precisas e eficazes. Crucialmente, esta base biológica não implica indeterminismo, pois a notável plasticidade cerebral humana permite adaptações significativas ao longo de toda a vida, sublinhando a importância contínua do enriquecimento ambiental e da estimulação cognitiva. Limitações da medição do fator G. Apesar do fator G representar um avanço significativo na compreensão da inteligência humana, existem limitações metodológicas e conceituais críticas que demandam atenção especial na interpretação e aplicação dos resultados. O reconhecimento dessas restrições é essencial não apenas para a precisão científica, mas também para garantir uma utilização ética e equitativa dos testes de inteligência. Escala de intervalo. Os testes de inteligência utilizam uma escala de intervalo sem zero absoluto, o que impossibilita comparações proporcionais diretas entre diferentes pontuações. Esta limitação é análoga à escala Celsius de temperatura, assim como não podemos afirmar que 30 do 4C é 2 vezes mais quente que 15 do 4C. Também não podemos dizer que um QI de 130 representa uma capacidade cognitiva 30% superior a um QI de 100. Esta característica matemática fundamental impõe restrições importantes na interpretação quantitativa dos resultados. Estimativas imperfeitas. As medições do fator G constituem aproximações do potencial cognitivo real, sujeitas a múltiplas variáveis circunstanciais. Estudos demonstram que fatores como privação de sono podem reduzir o desempenho em até 30%, enquanto níveis elevados de cortisol devido ao estresse podem comprometer significativamente a memória de trabalho. Além disso, aspectos como o momento do dia do teste, o ambiente físico e até mesmo a relação com o examinador podem influenciar substancialmente os resultados obtidos. Comparações relativas. A interpretação das pontuações de QI só é significativa quando contextualizada dentro de uma população de referência específica e atual. Por exemplo, devido ao efeito Flynn, uma pontuação considerada superior a 30 anos pode ser apenas mediana hoje. Esta relatividade se torna ainda mais complexa em contextos internacionais. Uma pontuação que indica alto desempenho em determinada região pode ter interpretação completamente diferente em outro contexto cultural ou geográfico. Viés cultural e socioeconômico.
Os testes de inteligência frequentemente incorporam pressupostos culturais e socioeconômicos que podem prejudicar sistematicamente certos grupos populacionais. Por exemplo, questões que envolvem referências a esportes específicos, expressões idiomáticas ou contextos tecnológicos podem desfavorecer indivíduos de diferentes backgrounds culturais ou classes sociais. Pesquisas recentes demonstram que estas diferenças podem resultar em variações de até 15 pontos de QI entre grupos socioeconômicos distintos, mesmo quando o potencial cognitivo real é equivalente. Complexidade multidimensional. A inteligência humana engloba dimensões que transcendem as capacidades mensuráveis pelos testes padronizados do fator G. Aspectos cruciais como a inteligência emocional, que pode predizer até 58% do sucesso em certas profissões, ou a criatividade divergente, fundamental para a inovação, raramente são capturados adequadamente. Estudos longitudinais demonstram que estas dimensões não mensuradas podem ser tão ou mais determinantes para o sucesso na vida real quanto o próprio fator G. Estas limitações não diminuem a relevância científica do fator G, mas evidenciam a necessidade de uma abordagem mais holística e contextualizada na avaliação da inteligência humana. É imperativo que profissionais e instituições considerem estas restrições ao utilizar medições do fator G em decisões educacionais, profissionais ou clínicas, buscando sempre complementar estas avaliações com outras métricas e considerações qualitativas para garantir análises mais justas e abrangentes. O fator G na vida cotidiana e na sociedade. O fator G está presente em cada aspecto de nossa vida diária, influenciando profundamente nossa capacidade de compreender e interagir com o mundo moderno. Sua manifestação pode ser observada tanto nas tarefas cotidianas mais simples quanto nas decisões mais complexas que moldam nossa sociedade. Literacia funcional. No dia a dia, o fator G se manifesta na nossa capacidade de realizar tarefas cognitivas essenciais. Isso inclui desde a compreensão precisa de instruções médicas e análise de investimentos financeiros até a avaliação crítica de informações na era digital. Por exemplo, quando precisamos distinguir entre notícias verdadeiras e falsas nas redes sociais, compreender as nuances de um contrato de aluguel ou adaptar-nos rapidamente a um novo aplicativo bancário, estamos utilizando ativamente nosso fator G. Esta habilidade se torna cada vez mais crucial em um mundo onde a complexidade das tarefas cotidianas aumenta constantemente. Sucesso a longo prazo. Estudos longitudinais revelam uma correlação significativa entre o fator G na infância e o sucesso futuro em múltiplas dimensões da vida. Por exemplo, uma pesquisa de 4 décadas acompanhou crianças desde o ensino fundamental até a vida adulta, demonstrando que aquelas com alto fator G não apenas alcançaram maior sucesso acadêmico e profissional, mas também desenvolveram maior resiliência adaptativa. Estas pessoas demonstraram especial facilidade em navegar mudanças tecnológicas, criar soluções inovadoras para problemas complexos e manter uma aprendizagem contínua ao longo da vida. Relevância social. Na sociedade contemporânea, o fator G tornou-se um elemento crucial no desenvolvimento de soluções educacionais e políticas públicas mais efetivas. Sua compreensão tem revolucionado a forma como estruturamos ambientes de aprendizagem e trabalho. Por exemplo, escolas inovadoras agora utilizam métodos personalizados baseados em diferentes perfis cognitivos, empresas desenvolvem programas de treinamento adaptativo, e governos implementam políticas de inclusão digital considerando diversos níveis de capacidade cognitiva. Estas aplicações práticas do conhecimento sobre o fator G contribuem diretamente para uma sociedade mais equitativa e preparada para os desafios futuros. Tomada de decisão. O fator G exerce influência significativa na qualidade e eficiência dos processos decisórios, desde escolhas pessoais até decisões organizacionais complexas. Pesquisas demonstram que indivíduos com maior fator G tendem a processar informações mais rapidamente, considerar múltiplas variáveis simultaneamente e antecipar consequências de longo prazo com maior precisão. Esta capacidade se manifesta particularmente em situações que exigem análise de risco, como investimentos financeiros, escolhas de carreira ou decisões estratégicas empresariais.
Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, esta faceta do fator G torna-se especialmente relevante para o sucesso individual e coletivo. Inovação e criatividade. O fator G desempenha um papel fundamental na capacidade de inovação e pensamento criativo estruturado. Estudos recentes indicam que indivíduos com elevado fator G demonstram maior facilidade em estabelecer conexões não óbvias entre conceitos distintos e desenvolver soluções originais para problemas complexos. Esta característica se manifesta especialmente em ambientes profissionais que exigem constante adaptação e inovação, como startups, departamentos de P&D e indústrias criativas. A habilidade de sintetizar informações diversas e gerar insights inovadores torna-se cada vez mais valorizada no mercado de trabalho contemporâneo. Competência social. A relação entre o fator G e as habilidades sociais revela-se cada vez mais significativa em contextos profissionais e pessoais. Pesquisas demonstram que um alto fator G frequentemente correlaciona-se com maior capacidade de compreensão de dinâmicas sociais complexas, empatia cognitiva e adaptação a diferentes contextos culturais. Esta competência se manifesta na habilidade de navegar sutilezas em comunicações interpessoais, compreender diferentes perspectivas em negociações e adaptar o estilo de comunicação conforme o contexto social. Em um mundo globalizado, essa dimensão do fator G torna-se especialmente relevante para o sucesso em ambientes multiculturais e colaborativos. Estas manifestações práticas do fator G evidenciam não apenas sua importância no desenvolvimento individual, mas também seu papel fundamental na construção de uma sociedade mais adaptável, inclusiva e capaz de enfrentar os complexos desafios do mundo contemporâneo. Conclusão. O fator G não apenas revolucionou nossa compreensão da inteligência humana, ele redefiniu fundamentalmente o próprio campo da psicologia cognitiva moderna. Este construto representa uma descoberta notável: a unificação de diversas habilidades mentais aparentemente distintas, do raciocínio abstrato à compreensão verbal, sob um único princípio organizador. Respaldado por décadas de rigorosas pesquisas neurocientíficas e estudos comportamentais meticulosos, o fator G estabeleceu-se como o preditor mais confiável do desempenho cognitivo, influenciando significativamente o sucesso acadêmico, a adaptabilidade profissional e a capacidade de navegação no complexo panorama tecnológico do século XXI. Na prática, a influência do fator G transcende significativamente as fronteiras acadêmicas, catalisando transformações profundas em múltiplos setores da sociedade. Sua aplicação revolucionou metodologias educacionais, reformulou programas de desenvolvimento profissional e forneceu novos paradigmas para abordar desafios cognitivos em diversos contextos culturais. Embora reconheçamos suas limitações naturais, particularmente em relação à interação com fatores ambientais, emocionais e socioculturais, o fator G permanece como o pilar central na compreensão da cognição humana. Na convergência atual entre inteligência artificial e neurociência computacional, sua relevância amplifica-se, oferecendo diretrizes cruciais para o desenvolvimento de tecnologias educacionais adaptativas e estratégias de aprendizagem personalizadas. Os horizontes futuros do estudo do fator G são extraordinariamente promissores, especialmente à luz das descobertas revolucionárias em epigenética e plasticidade neural. Estas pesquisas revelam uma natureza do fator G mais dinâmica e maleável do que anteriormente concebido, com profundas implicações práticas. Por exemplo, novas intervenções educacionais baseadas nestes achados já demonstram resultados notáveis, particularmente quando aplicadas durante períodos críticos do desenvolvimento cognitivo. Além disso, a integração sinérgica do fator G com outros aspectos da inteligência, como a competência emocional e o pensamento criativo, está construindo um entendimento mais sofisticado e abrangente do potencial cognitivo humano. O momento atual exige uma mudança de paradigma na aplicação prática do conhecimento sobre o fator G. Não podemos mais tratá-lo como uma mera curiosidade acadêmica. Ele é uma ferramenta fundamental para o progresso social e o desenvolvimento humano. Em uma era onde a complexidade tecnológica e social aumenta exponencialmente, a compreensão e otimização de nossas capacidades cognitivas tornou-se imperativa.
O verdadeiro desafio para nossa geração não é apenas expandir a fronteira do conhecimento sobre o fator G, mas traduzir ativamente estas descobertas em políticas públicas e práticas educacionais que democratizem o desenvolvimento cognitivo. Somente assim poderemos construir uma sociedade que não apenas compreenda o potencial humano, mas que proporcione a cada indivíduo as ferramentas necessárias para realizá-lo plenamente.